Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês. Quero conversar com vocês sobre as distrações, a cegueira espiritual. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, ele é o texto que está em segundo livro de Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do 15 ao 18. Esse texto eu já usei a parte inicial em outra pregação, agora a gente vai complementando. Nesse contexto, o rei lá da Síria, ele estava com todos os seus planos sendo frustrados. Tudo que ele planejava não dava certo. Então ele reuniu lá o seu conselho e perguntou: qual de vocês que está me traindo? E alguém se levantou: não é nenhum de nós. É o Deus de Israel que está colocando o seu plano diante do povo, diante de Eliseu. O que o rei fez? Então eu quero que vocês vão lá capturar Eliseu para mim. Peguem esse homem que descobre os meus planos. E foi aquele exército. Aquele exército chega, cerca aonde está Eliseu, e logo de manhã sai o discípulo de Eliseu. É o texto que nós temos aqui. 2 Reis 6, 15 a 18. Diz assim o texto: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Imagina você acordar de manhã e o teu inimigo declarado está te cercando. A cidade foi tomada. Aquele jovem, aquele discípulo, provavelmente entrou em desespero. Ele estava cego do que Deus estava fazendo. Ele entra em desespero. E ao entrar em desespero, ele se volta ao profeta e fala: o que iremos fazer? Você já se viu em desespero alguma vez na sua vida? Que você não sabe qual caminho que você vai tomar? A questão, irmãos, que nós temos o nosso inimigo. E o inimigo do crente não são pessoas, não são religiões. O nosso inimigo são os espíritos imundos. É o diabo e a sua cavalaria. Eles são os nossos inimigos, não é carne, não é sangue. Nós não vamos contra pessoas. Nós vamos contra essas entidades. Só que essas entidades, elas tentam nos confundir, nos cegar, para nos levar ao pecado, mas também a você ficar cego por completo e não reconhecer mais a estatura do seu Deus. Se Davi olhasse para o tamanho de Golias, ele teria perdido. Ele teria se acovardado como todo o exército de Israel se acovardou diante daquele homem gigante. E tentaram colocar a armadura de Saul em Davi. Ele não conseguia nem andar. Mas ele sabia que ele tinha um propósito para fazer. Aquele homem, Davi, ele não era preparado para a guerra. Ele não era soldado. Ele era o filho mais novo. Ele cuidava de ovelhas, mas ele se colocava destemido diante das ovelhas. Ele tinha que proteger, não importa o que viesse, ele iria enfrentar para proteger aqueles animais. Quando ele chega no acampamento e vê aquele homem gritando, o filisteu gritando contra o povo de Deus, afrontando o exército do Deus vivo, ele ficou irado, revoltado. E aquele homem que não era para fazer aquela função, foi ele que Deus levantou para se tornar o soldado, para se tornar um guerreiro, para ser o rei de Israel. Porque ele olhou para o tamanho do seu Deus e não para o tamanho da adversidade. A questão é que quando estamos com um problema,
aquele problema tira a nossa atenção, ou na verdade chama a nossa atenção, e agora a gente não enxerga mais nada, só aquilo. A gente só começa a enxergar aquilo. Então, se algo tomou a tua atenção, você tem que resolver logo, porque você fica cego. Antes de dar continuidade aqui a esse texto, não feche a sua Bíblia, marca e vamos lá no outro texto, em Gênesis. Gênesis 21, versículo 15. Aqui tem uma outra história, uma outra situação. Em Gênesis 21, 15, você vai ter a história de quando Abraão mandou a sua concubina com o filho embora. Lembram? Estava ali Ismael indo embora com Agar. Chega um momento, irmãos, que o texto vai dizer aqui, acabou a água. Versículo 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, afastou-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, mais ou menos 100 metros, porque dizia, assim eu não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Aquela mulher foi abandonada pelo marido. Foi mandada embora com seu filho. Acabou a água no meio do deserto. O anjo de Deus. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. Sempre que aparece o anjo de Deus, é o anjo que se manifesta como Deus. Alguns ainda defendem que é Jesus aparecendo no Antigo Testamento. É o próprio Deus que vai falar agora. O anjo pergunta a Agar, o que está acontecendo? Aquela mulher, provavelmente, se fosse nos nossos dias, iria falar tudo o que está acontecendo. O senhor não está vendo não o que está acontecendo? Eu fui abandonada, acabou a água, eu estou no deserto, o meu filho vai morrer, eu estou em desespero, está me perguntando por quê? O que eu sinto. Talvez você agiria dessa forma. Eu agiria dessa forma. Mas o texto está continuando dizendo o seguinte, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus ainda dá uma promessa para aquela criança. Vocês não estão abandonados. Eu vou fazer de você um grande povo. Mas olha o que Deus fez com Agar no versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus fez o poço aparecer? Fez o poço aparecer, sim ou não? Não. O poço estava lá. Mas o desespero dela estava tão grande que ela não estava enxergando o poço. Se você entrar em desespero, sendo cristão, você não vai enxergar a solução que pode estar do seu lado. Se você olhar para o seu problema, você não vai enxergar a solução, que é o seu Deus. Se você olhar para a doença, você não vai conseguir enxergar que Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode mover céus e terra e não há doença que Ele não possa curar. Mas a questão é onde está o seu foco? Aonde está o seu foco? Se o seu foco estiver na reclamação, no desespero, no choro, no grito, como estava o de Agar, a solução estava ali, mas ela não enxergou. Precisou de uma intervenção divina para ela poder enxergar um poço que já estava aberto. Às vezes a solução do teu problema já está aqui,
Só precisa que você enxergue. Enxerga. Vamos continuar o nosso texto de Reis? Versículo 16, 2 Reis 6. Ele respondeu, Eliseu. Agora é Eliseu falando. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Alguns dizem que é Geazi esse servo. O mesmo que vai querer dinheiro lá de Naamã. Mas aqui o servo de Deus, do homem de Deus, olhou o exército cercando, entrou em desespero, chamou o profeta, meu filho, fica tranquilo, os que estão conosco são maiores do que os que estão com eles. Mas os caras tinham cercado a cidade. Não tinha exército para combater aquilo. Aquilo deve ter dado um parafuso na cabeça daquele jovem. Porque ele estava cego. Ele estava cego e somente enxergando o problema. O problema. Vamos lá. Versículo 17. Aí Eliseu vem, ora e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Ele também estava cego. Aí, olha o que o Senhor faz, irmãos. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ao redor de Eliseu. Lembra que a cidade estava cercada de carros e cavalos de guerra. Agora, Eliseu está cercado de carros e cavalos de fogo. Tinha um exército. Um exército do Senhor com ele. Aquele jovem, imagina você abrindo seus olhos, olhando para as colinas e enxergando cavaleiros e mais cavaleiros de fogo. De fogo. Meu irmão, eu não sei você, mas eu ia estar... Eu ia gritar, eu ia pular. O Léo já está falando que ia meter o pé, né? Ele ia tomar um susto que ia fugir. A mesma situação que eu acho que deveria ter acontecido com Eliseu. Quando caiu a capa de Elias, lembram dessa pregação? Caiu a capa de Elias, ele pega, ele passou para aquele lado com Elias abrindo o Rio Jordão. Ele olha para a capa, olha para o rio e abre o Rio Jordão para voltar. Imagina você passando no rio aberto. Cara, não tem como não se emocionar com isso, não se inflamar na fé. Aquele garoto talvez está ali pulando, agora ele está vendo. Se fosse na minha época ali de jovem, está sabendo que agora está protegido, agora vem. Vem para você ver agora o que tem para você. Falando de jovem, irmãos, ontem eu estava aqui, passou um amigo que eu não via há muitos anos. Aí me parou ali na porta, começou a falar comigo, a gente ficou falando ali mais de 1 hora com certeza, eu acho que foi quase 2. Aí ele falou assim, lembra do fulano de tal? Que jogava lá, isso aí que eu estou falando, ele era o dono do fliperama onde eu ficava. Lembra do fulano de tal? Virou bandido, morreu. Foi preso 2 vezes, não sei o que, morreu. Lembra desse outro aqui, que não sei o que lá? Lembro. Foi todo picotado. Cara, eu fiquei ali umas 2 horas, ele falou umas 10 mortes. Só que, irmãos, eu era daquele meio. Eu estava ali. Por que não sou eu? Por que não fui eu? O que eu fiz para merecer? Nada. Nada. Mas o Senhor é aquele que me tirou
da escravidão do pecado. O Senhor é aquele que abriu os meus olhos. O Senhor é aquele que pode abrir os seus olhos. Não é porque aconteceu com alguém ou com familiares. Irmãos, Deus tem uma história para cada um de nós. A questão que eu não entendo é sermos crentes, filhos de Deus, e vivermos em desespero. Isso está errado. Isso está errado. O Eliseu, o profeta, orou. Os olhos foram abertos. O versículo 18 vai dizer: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou novamente. E agora Eliseu está pedindo para Deus cegar os sírios, os soldados. E se vocês lembrarem de uma pregação para trás, o continuar dessa história é que Eliseu pega aquele exército que está cego, leva ele até a capital, apresenta diante do rei. O exército foi dado na mão de Eliseu. O rei pergunta: Eliseu, o que eu faço com eles? Devo matá-los? Eliseu: não. Dá um banquete para eles. Aqueles soldados contiveram seus olhos abertos. Agora eles estavam cercados por todo o exército de Israel. Ainda foram bem recepcionados. Voltaram para sua terra. E aquele rei da Síria não mais voltou contra Israel. Uma situação que mudou entre cegueira e visão. Não podemos ser crentes cegos. Não podemos nos render às situações e os problemas. Mesmo sendo difícil, devemos ficar de pé, confiando no nosso Senhor, dando passos de ousadia. Porque, irmãos, se pararmos, nós já perdemos. Já perdemos. Se deixar nos abater, estamos fritos. Porque, irmãos, tudo é contra os crentes. Tudo. Sempre mataram cristãos. Mas nunca mataram tantos cristãos como foi o século XX e o XXI. A grande morte dos cristãos começou nos países comunistas. E agora passando o bastão para os países muçulmanos. E morre cristão o tempo todo. Se você se abater, o que você vai fazer quando chegar a grande tribulação? O que você vai fazer quando a dificuldade estiver de verdade na sua porta? Eu estou falando da dificuldade, irmãos, daquilo que você vai querer, talvez, sair dessa terra ou amaldiçoar o dia que você nasceu, que você não vai conseguir nem comprar. É isso que espera os crentes nessa terra. O que te espera nessa terra não é prosperidade, não. Embora venha para alguns. O que te espera nessa terra é você passar por aflições. Por aflições. E vai se levantar os cavaleiros do Apocalipse. Vocês lembram? Primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco. E nós, como reformados, acreditamos que é o Senhor Jesus. Ele vem para vencer e ser vitorioso. Depois vai surgindo os outros cavaleiros. E todos aqueles cavaleiros que vão surgindo, na representação dos textos, eles têm uma punição para a igreja, uma punição para o mundo. Então nós vamos sofrer com o mundo. Lembra do coronavírus? Você vai sofrer com todo mundo com a doença e ainda vai ter um sofrimento só para você que é cristão. Se você acha que está difícil hoje, então você talvez não esteja preparado para o que vai vir. Cristão é aquele que passa pela dor, mas passa dando glória a Deus. Está difícil, está complicado, mas o Senhor está contigo, Ele não te abandonou. O que está faltando é você enxergar o seu Deus e parar de enxergar o problema.
Então, se tem alguma coisa que está chamando a sua atenção, resolva isso. Resolva isso. Marcos 7. Marcos 7, versículo 24 e 30. Para encerrarmos. Marcos 7, 24 a 30 vai dizer assim para nós. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. O que aconteceu aqui? Jesus foi para uma cidade, entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, certo? Talvez Jesus quisesse descansar. Se ele falou que ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava, quem vocês acham que estaria tomando conta para ninguém descobrir? Quem? Os discípulos. Então tinha no mínimo 12 homens, mas as mulheres, fora os outros que já estavam ali cercando Jesus. Então nós temos Jesus numa casa que não queria ser perturbado. Estão entendendo? Vamos lá. No entanto, ele não pôde ocultar-se. Versículo 25. Porque uma mulher, cuja a filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Aquela mulher tinha sua filha com quê? Ela tinha uma doença? Não. O que ela tinha? Um demônio. Ela tinha um demônio. Um demônio. Ela ouviu falar de Jesus. Ela viu Jesus naquela casa. Ela passou por todas as barreiras até chegar em Jesus. Você não vê o texto? Jesus chamando ela. Deixa ela vir igual os pequeninos. Deixa ela vir até mim. Talvez ela passou pela resistência dos discípulos. Eu estou querendo mostrar para você que não foi fácil aquela mulher chegar até Jesus. Mas ela chegou, porque ela tinha um problema e ela sabia quem poderia solucionar o seu problema. Estão conseguindo compreender? Vamos continuar o texto? Ela se ajoelhou aos pés de Jesus. Versículo 26. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ela foi específica, não foi? Ela chegou diante de Jesus, se colocou de joelho. Jesus, expulsa os demônios da minha filha. Imagina você. Você que é mãe, pai, imagina que o seu filho tem um demônio. Você sabe que a solução está em Jesus. Você busca Jesus. Você vai lá diante do Senhor. O que você espera que Jesus faça? Como que você espera que Jesus te trate? Vamos ao texto? 27. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de quê? De cachorro. Cadela, cachorra, aí você escolhe. Imagina. É uma expressão comum. Meu irmão, não importa que seja comum. É uma expressão de ofensa. Imagina você num desespero, buscando Jesus, e Jesus fala assim: não é certo eu te servir e tirar dos filhos para dar para os cachorros. O que você faria? Eu tenho certeza do que você faria. No mínimo,
você ia embora, ia dar as costas, ia sair reclamando. Certo? Ia sair reclamando. Imagina o seguinte, o pastor falou mal de você, brigou contigo, você vai reclamar com quem? Com Jesus. Aí foi Jesus que fez isso contigo, tu reclama com quem? Irmãos, imagina a cena. Imagina a cena. A mulher em desespero. A sua filha precisava de Jesus. A sua filhinha, fala filhinha, provavelmente uma criança, está sendo possuída por um demônio. E aquele que pode solucionar o seu problema, fala isso para você. A maioria desistiria. A maioria desistiria. A maioria. Agora eu lembrei de uma piada lá do Joseph Klimber, que é mais antiga aí, soube. Ele foi perdendo tudo, né? Até virar um peso de papel. Aquela mulher não tinha mais nada para perder. Ela não poderia mais desistir. Ela está ali. Ele é o solucionador. Quantas vezes você tem se ofendido? Achado que tem direitos? Eu fico pensando como Paulo agora. Pegaram Paulo e Silas. Paulo, cidadão romano. Lembra da história? Sem julgamento. Pegaram ele, chicotada. Prisão. Bota lá no cárcere mais profundo que tem. Ele poderia estar se queixando a Deus. Senhor, o Senhor me chamou para te servir. Eu estou fazendo tudo certo. Não me julgaram como eu deveria ser julgado. Eu não poderia ter recebido essas punições. Desculpa. O que ele fez? O que Paulo e Silas fizeram perto da meia-noite? Começaram a cantar a Deus. E ao cantar a Deus, aquela cadeia se treme toda. As correntes são liberadas. Nenhum preso foge. Ele usou do seu perrengue, da sua dor, talvez com as costas ainda rasgadas, para promover a adoração a Deus e falar do Senhor. E a gente reclamando. A gente reclamando e reclamando e reclamando. Eu acho que nós precisamos nos converter de verdade. Versículo 28. A mulher respondeu a Jesus: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Em outras passagens, em outras Bíblias, versões, os cachorrinhos se alimentam daquilo que caem dos filhos. Essa mulher tinha fé. Não importa o que estão falando. Ela estava focada. Agora é uma escolha nossa. Andar focados ou distraídos com os nossos problemas e dores. O que você está escolhendo? O que você vai querer escolher depois daqui? Ou você olha para Deus e resolve o seu problema, ou você vai olhar para o seu problema e vai ficar nele, batendo ali, dia após dia, minando as suas forças, tirando o seu ânimo, para sempre. Para onde você vai olhar? Para onde você tem olhado? Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra que você disse, você pode ir. Ela veio procurar o quê? Uma cura. Quando ela fala isso para Jesus, Jesus fala assim: por causa da palavra que você disse, você pode ir.
Por quê? O demônio já saiu da sua filha. Cadê a ordem de Jesus para o demônio sair? Jesus não fez uma oração em meu nome. Sai! Teve? O que ele fez? Jesus só confirmou a fé dela. Pode ir. Você já foi atendido. E talvez isso seja mais um passo de fé que essa mulher deu. Por quê? Você vê a história. Jesus entra lá em Gadara, um homem que andava pelado, botavam correntes, ele se desvinculava das correntes. Jesus conversa com os demônios, expulsa os demônios, entra nos porcos. Jesus faz lodo, cospe no chão, faz lamazinha e faz a pessoa ficar... Agora está enxergando. Aí na sua vez, Jesus já fala, pode ir embora. Está feito. Às vezes Deus tem derramado bênçãos sobre nós, tem nos dado vitórias, só que a gente não quer daquela forma. A gente queria show pirotécnico. A gente queria os fogos estalando, as coisas acontecendo, todo mundo pulando. O Senhor simplesmente falou para você, vai. Já está feito. Para ir, irmãos, precisa de fé, precisa de coragem, de ousadia. Então ela acreditou, ela teve fé. E diferente dos dois outros textos que nós lemos, que tinham pessoas cegas, aquela mulher estava convicta no que ela precisava. E não importava. Jesus chamou de cachorro. Não importa. Jesus está mandando eu ir, eu vou confiar. Eu não vou me render àquilo que eu quero. Eu não vou me render às fantasias da minha mente. Foi o Senhor que falou. Jesus disse, vai. O demônio já saiu. Versículo 30. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Se ela não voltasse. Aqui, irmãos, aquele momento que você vai lá no seu quarto, tranca a sua porta, ora ao Senhor, pede para Deus, conversa com Ele, mas Ele já mandou você sair e agir, mas você ainda está lá no quarto, orando, chorando, pedindo, mas já era para ter saído. Se ela demorasse para sair, ela ia demorar mais tempo para ver a sua filha liberta. Talvez você ainda está lá no quarto de oração, mas já era para estar vigiando, já era para estar trabalhando. Talvez você ainda nem chegou no momento da oração, porque você ainda está preso no tamanho dos seus problemas. Então tem etapas. A gente precisa passar por essas etapas, mas a gente precisa confiar no nosso Deus. Confia no nosso Deus. Confia no Senhor. E por que tudo isso aqui é possível, irmãos? Porque Jesus, Ele transformou a nossa vida. Porque Ele morreu naquela cruz. E hoje nós não somos mais os mesmos. Podemos nascer de novo, novas criaturas, para podermos dar esses passos de fé e cada vez mais. Não se contente com o raso, não seja medíocre, mas que você possa experimentar mais e mais do Senhor. E você só vai poder experimentar se você caminhar com Ele em santidade. Se você estiver olhando para o Senhor e não para o problema. Se você estiver indo firme nas palavras que Deus tem dado para você. Confia no Senhor. O Senhor Jesus nos salva, nos transforma, muda por completo a nossa história. E com a nossa história transformada, irmãos, não só vamos poder receber as bênçãos, não só vamos poder ouvir a voz do nosso Deus, mas também vamos conduzir outras pessoas para esse local. Para esse lugar onde elas também vão poder olhar agora para Deus e não para os problemas.
onde elas vão poder enxergar o Senhor, vão poder dar saltos de fé, porque nós vamos poder expressar e colocar o nosso testemunho. Eu já passei por isso. Eu posso te ajudar. Eu sei que o Senhor pode solucionar a sua crise. Então, para vocês irem para casa, e eu não me delongar mais, viva na fé. Olhe para o Senhor, escolha ter uma vida que enxerga e não uma vida de cegueira. Confia nele. Passe pelo que for, mas obedeça à voz do Senhor Jesus. Que o Senhor te leve em paz. Que o Senhor te fortaleça para você enfrentar a sua luta e o seu problema. E lembre-se que você tem o seu irmão do teu lado para te ajudar. Você tem o Senhor contigo todos os dias. E ainda mais, Ele é maior do que qualquer coisa que possa vir contra você.